muito difícil sustentar a atual posição do governo americano de suspensão, de retirada da lei Magnitsky. O governo americano tem outros meios, né, para mandar um recado aí para o ministro Alexandre de Moraes. Provavelmente eles vão fazer uma averiguação junto à embaixada dos Estados Unidos no Brasil, né, jurídica da questão e tomar uma decisão sobre o que fazer. Mas fica claro aqui, né, que sim, que é possível. Essa desculpa esfarrapada, sem pé nem cabeça, sem nenhum fundamento, uma decisão impedindo um filho de falar com o próprio pai por 90 dias. Não coincidentemente, esse prazo encerra após o primeiro turno das eleições. Isso é uma tentativa ou não é de interferência nas eleições? Fala pessoal, sejam muito bem-vindos, o meu nome é Bruno, começando mais um giro de notícias, mas antes eu peço que você se inscreva no canal, deixe o seu like, compartilhe o vídeo e ajude esse conteúdo a chegar a mais pessoas. Bora para o vídeo! Eduardo pede retomada da Magnitsky contra Moraes. É isso mesmo. Publicação ocorre depois de decisão do STF que suspendeu visitas de Flávio ao ex-presidente Jair Bolsonaro. O ex-deputado federal Eduardo Bolsonaro defendeu nesta segunda-feira o restabelecimento das sanções da lei Magnitsky contra o ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal. A manifestação ocorreu depois de o magistrado suspender por 90 dias as visitas do senador Flávio Bolsonaro, pré-candidato à presidência da República, a seu pai, o ex-presidente Jair Bolsonaro. Em inglês, Eduardo relacionou a decisão judicial ao processo eleitoral brasileiro. Se em um país inteiro apenas um prisioneiro for proibido de se comunicar com seu filho e candidato à presidência por razões políticas, essas eleições não deveriam antecipadamente ser reconhecidas como democrática pelos países livres, afirmou Eduardo Bolsonaro. Na sequência, o ex-deputado acrescentou, abre aspas, a sanção Magnitsky contra o ministro do Supremo Tribunal Federal do Brasil, Alexandre de Moraes, deve ser restabelecida, fecha aspas. A sanção mencionada por Eduardo havia sido imposta pelos Estados Unidos contra Moraes em julho de 2025, mas foi revogada em dezembro do mesmo ano. A declaração foi publicada horas depois da decisão de Moraes, que também determinou que a defesa de Bolsonaro preste esclarecimentos sobre uma carta escrita pelo ex-presidente e divulgada nas redes sociais de Flávio. A decisão de Moraes já repercute internacionalmente. Boa tarde, Geisiane, uma saudação especial a você e as colegas de bancada e principalmente a nossa audiência. Olha, a decisão do ministro Alexandre de Moraes foi publicada aproximadamente uma hora e meia atrás, mas ela já repercute internacionalmente em duas agências importantes. A Bloomberg está aí, não é a repercussão, o juiz brasileiro proíbe Flávio Bolsonaro de visitar o pai por 90 dias, essa é a chamada da agência Bloomberg, e também temos a agência de notícia Reuters, reportando com o seguinte título: Suprema Corte do Brasil impede senador Bolsonaro de visitar seu pai. Geisiane, repare no tom das duas chamadas, tanto da Bloomberg quanto da Reuters, que estão longe de ser publicações conservadoras de direita. Elas não fazem referência ao presidente Jair Bolsonaro como ex-presidente, mas sim como pai. Isso tem uma mensagem forte, não é? Do ponto de vista internacional, eu tenho certeza que a repercussão será enorme, até porque muitas agências, revistas, jornais, mundo afora, utilizam as publicações justamente da Reuters e da Bloomberg como base para publicações. Então, a gente já tem essa cobertura internacional sobre essa questão e tanto a Reuters quanto a Bloomberg tentaram contato com a equipe de Flávio Bolsonaro e com ele diretamente, mas até o momento não obtiveram nenhum resultado. Além dessa repercussão, agora a gente levanta um questionamento aqui para compartilhar com a nossa audiência, Geisiane. O presidente da Argentina, Javier Milei, anunciou também há coisa de 2 ou 3 dias que pretende visitar o presidente Jair Bolsonaro. E aí, como é que fica? Será que o ministro Alexandre de Moraes vai proibir que o presidente de um país tão importante nas relações com o Brasil e membro do Escudo das Américas, próximo do governo Trump, ele vai impedir que essa visita aconteça?
o Milei tem cacife político para levar isso para cortes internacionais. E internacionalmente falando, o cenário não é dos melhores para o ministro Alexandre de Moraes. Então a gente tem essa repercussão, chama a atenção, como eu disse, né, do destaque, como tem que ser feito. E aqui eu acho que a Bloomberg e a Reuters fizeram uma primeira cobertura correta dos fatos. O que nós temos hoje no Brasil é o filho sendo impedido de visitar o pai por 90 dias. E as pessoas, Geisiane, mundo afora, sabem que nós estamos praticamente já às vésperas do início do processo eleitoral no Brasil. É a eleição mais importante agora no calendário eleitoral, não é, do mundo todo, justamente a próxima eleição que acontece em outubro no Brasil. Então as pessoas vão perceber que sim, que nós teremos uma interferência, algo nesse sentido nas eleições do Brasil. 90 dias dá justamente o prazo do primeiro turno. Eu também estou monitorando aqui, Geisiane, e se a gente tiver alguma atualização nesse sentido do governo Trump, alguém da administração Trump, lá nos Estados Unidos, caso tenha alguma repercussão, a gente traz na hora aqui para a nossa audiência. Geisiane? Esse fato que o Ivan relembrou aqui, a nossa audiência, é bastante importante. Esse prazo de 90 dias que vai desembocar justamente no período eleitoral, ou seja, mais um indício de que é uma decisão completamente política, que vem aí dessa Suprema Corte, que vem aí mais uma vez do Alexandre de Moraes. Vale ainda ressaltar, na semana passada, na terça-feira, o Flávio Bolsonaro participou daquela audiência pública nos Estados Unidos. O Flávio Bolsonaro tem obtido da imprensa internacional, tem feito na imprensa internacional, causado na imprensa internacional uma boa impressão, ao passo que o Lula é visto aí como o Biden da América Latina. Deixa eu trazer aqui a tela, Ivan Kleber, as nossas analistas políticas. Fabi Barroso, sua pergunta para o nosso querido Lorde Ivan Kleber. Boa tarde, Ivan. Prazer recebê-lo aqui conosco no Jornal da Oeste, segunda edição. Ivan, além do pai, né, a gente precisa lembrar também que ele é advogado do presidente Bolsonaro. Quando a imprensa internacional se der conta de mais uma violação, né, porque é sagrado o direito do advogado visitar seu cliente, e quem deve, né, desistir do seu advogado é a parte, né, seria o próprio Jair Bolsonaro. Mas sendo assim, a gente sabe que estamos aí nas vésperas de provavelmente uma condenação do Brasil em relação à Seção 301. E foi mencionado justamente também um dos tópicos, né, é essa injustiça que o Brasil está e a violação de direitos humanos e decisões arbitrárias. Você acha que isso pode contribuir, ter um peso, ou pelo menos dar mais argumentos aos americanos quando vier a tarifa para alguns produtos de 25% já somados ao que já está tarifado no Brasil? Boa tarde, doutora Fabiana. Se a doutora me permite, eu só quero fazer aqui a leitura rápida de um parágrafo da Bloomberg, porque eles aqui também colocam, a gente está pegando as notícias minuto a minuto, né? E eles colocam aqui que o ministro Alexandre de Moraes também, em sua decisão, colocou a questão como que poderia configurar propaganda eleitoral antecipada ilegal, uma vez que promoviam explicitamente sua candidatura à presidência antes do período oficial de campanha. Ou seja, está repercutindo o mundo afora essa questão. E eu fiz questão de ler esse trecho da Bloomberg, porque sim, doutora Fabiana, eu não acredito que nós tenhamos tarifas aplicadas ao Brasil por conta dessa decisão do ministro Alexandre de Moraes. Agora fica muito difícil sustentar a atual posição do governo americano de suspensão, de retirada da lei Magnitsky. O governo americano tem outros meios, né, para mandar um recado aí para o ministro Alexandre de Moraes. Provavelmente eles vão fazer uma averiguação junto à Embaixada dos Estados Unidos no Brasil, né, jurídica da questão, e tomar uma decisão sobre o que fazer. Mas fica claro aqui, né, que sim, que é possível. Então, doutora Fabiana, eu separaria o que são as tarifas para produtos, que é uma decisão política, que ali o Flávio está articulando, já fez o que podia, né, junto com os empresários, para evitar essas tarifas. Aqui a gente entra na questão não política ou comercial, mas de direitos humanos. É disso que nós estamos falando. Eu peço à audiência, olhem como está sendo reportado o Brasil no exterior neste momento. O juiz brasileiro proíbe Flávio Bolsonaro de visitar o pai,
a Magnitsky é a questão de direitos humanos. Nós que acompanhamos geopolítica, doutora Fabiana, estamos acostumados a noticiar informações como essa na Nicarágua, na Coreia do Norte, não no Brasil. Isso vai chamar muita atenção, não só da imprensa, mas como também, pode ter certeza, da comunidade política lá nos Estados Unidos, doutora Fabiana. Geisiane, devolvo para você. Então hoje todos nós acredito, né, surpreendidos por essa decisão do ministro Alexandre de Moraes, sempre ele, dizendo que um filho não pode visitar o próprio pai por 90 dias. E a justificativa fajuta seria que uma carta que o presidente Bolsonaro escreveu e que veio a público em minhas redes sociais e em diversos outros canais de comunicação. Então, pessoal, é obviamente algo completamente desproporcional, desarrazoado e claramente configura essa tentativa de Alexandre de Moraes de interferir nas eleições desse ano. Não bastasse toda a maldade e injustiça que ele já vem fazendo com o Jair Messias Bolsonaro, o melhor presidente da história desse Brasil. Eu fico lembrando, puxando na memória aqui, pessoal, quando há uma grande consternação, quando alguma punição atinge os filhos de algumas autoridades, quando na verdade as autoridades é que deveriam responder por determinada, ser responsabilizado por determinada atitude, a punição acaba sendo estendida aos filhos, e eu acredito também de forma injusta, mas há um grande sentimento coletivo de injustiça, olha, não pode, foram longe demais, atingiram os filhos. E o que o Alexandre de Moraes faz agora é claramente deixar o meu pai incomunicável, não por acaso ele toma a decisão deixando o presidente Bolsonaro sem falar com o próprio filho, no caso Flávio Bolsonaro, por 90 dias, ou seja, eu só poderia voltar a falar com o presidente Bolsonaro após o primeiro turno das eleições desse ano. Alguém acha que isso é uma coincidência? Qual o critério para ele estabelecer 90 dias? Por que a gente não vê em diversas outras situações os mesmos critérios não sendo utilizados? Por que me dá 48 horas para falar alguma coisa sobre essa carta? Algo que já aconteceu por outras 4 vezes. Vamos lá, gente. Vou fazer aqui a lembrança a todos vocês. Essa é a quinta carta que o presidente Bolsonaro escreve e que ela se torna pública. Uma primeira foi no dia 25 de dezembro do ano passado, 2025, em pleno Natal, quando eu vou visitá-lo no hospital, eu saio e com a imprensa toda filmando, com transmissão em rede social ao vivo, com transmissão ao vivo na televisão, no rádio, repercussão em todo o país. Carta número 1, sem problema nenhum, quando ele confirma por escrito a indicação para o meu nome para concorrer, para ser o pré-candidato à presidência da República em seu nome, já que ele está impossibilitado. Então, nenhum problema naquele momento foi suscitado com essa carta que foi transmitida ao vivo e colocada em diversas redes sociais, inclusive a minha. A outra carta que ele escreveu foi publicada no dia 6 de fevereiro de 2026, uma carta que a Michelle publica nas redes dela, que é um bilhete do meu pai fazendo ali uma declaração para ela por ocasião do aniversário de casamento deles. Mas quando foi a Michelle que publicou, também nenhum problema, não viu-se nada de errado com relação àquilo. Carta publicada nas redes sociais da Michelle. A terceira carta foi em 1º de março, que foi uma carta em que o presidente Bolsonaro escreveu defendendo a Michelle das cobranças que ela vinha recebendo nas redes sociais. Naquela época, a carta também publicada em todas as redes sociais, repercutida por toda a imprensa. Também não houve nenhuma manifestação por parte de Alexandre de Moraes para que essa carta defendendo a Michelle fosse motivo de questionamento se a sua decisão havia sido descumprida. A quarta carta foi a que ele publicou, que veio a público no dia 2 de março de 2026, no dia seguinte, tratando das eleições em Mato Grosso do Sul. E essa agora, a quinta carta do presidente Bolsonaro, em que ele pede ali que possíveis divergências sejam deixadas de lado, reafirmando mais uma vez, que ainda tem gente que está nessa página de questionar a minha pré-candidatura, mas ele novamente reafirma a minha pré-candidatura, que eu sou o seu indicado, que eu tenho a sua confiança e também que eu sou o seu porta-voz. Então, muitos recados importantes
nessa carta, faltando 2 semanas para nossas convenções, que vão ser no dia, menos de 2 semanas, né, que vão ser no dia 25 de julho em São Paulo. No dia 25 de julho em São Paulo é a convenção do PL, aonde vai ser ali confirmado o meu nome como o candidato à presidência da República escolhido pelo Partido Liberal. Portanto, foi a 5ª vez, gente. Foi a 5ª vez que ele escreveu uma carta. E por que é que desta vez ele resolve questionar de eu estar descumprindo alguma ordem judicial dele? Porque obviamente que eu não estou descumprindo nenhuma decisão judicial dele. É óbvio que o presidente Bolsonaro nunca falou, ou pediu, ou deu a entender, ou decidiu, ou mandou, ou se manifestou de qualquer forma sobre eu publicar essa carta nas minhas redes. Porque qual é a diferença, gente? De eu publicar na minha rede, de publicar na rede da Michelle, de publicar na rede do irmão meu, de publicar no YouTube, de publicar nos centenas de veículos de comunicação, de publicar em qualquer blog, de sair no Jornal Nacional. Qual é a diferença? Nenhuma diferença. O que eu percebo é que, mais uma vez, o Alexandre de Moraes quer só uma desculpinha para tirar o meu pai da domiciliar que ele se encontra. Gente, não vamos ser ingênuos. Acabou de acontecer uma busca e apreensão na casa do meu pai. Acabou de acontecer há poucos dias, por ocasião da situação da arma, daquela arma que foi transportada lá pelo segurança dele. A defesa informou todas as 10 armas aonde estavam, por escrito, com comprovação, com documentos. Olha, essa arma aqui está com o Exército, essa arma aqui foi na Polícia Federal, apreendida em tal situação, essa arma aqui está em tal local, porque não veio retirar. Não, as 10 armas que ele tem em seu nome estão aqui. O que Alexandre de Moraes faz? Determina do nada uma busca e apreensão na casa dele. Para quê? Exatamente para ver se encontrava uma muniçãozinha de uma arma qualquer, de outro calibre, ou achando que o presidente Bolsonaro pudesse estar mentindo. Fez uma busca e apreensão para quê? Para ver se achava alguma coisa para tirar ele da domiciliar. Para mais uma vez deixá-lo incomunicável, sem falar com os filhos. Não encontraram nada. Aí agora, essa desculpa esfarrapada, sem pé nem cabeça, sem nenhum fundamento, uma decisão impedindo um filho de falar com o próprio pai por 90 dias. Não coincidentemente, esse prazo encerra após o primeiro turno das eleições. Isso é uma tentativa ou não é de interferência nas eleições? Deixa aqui nos comentários. Você acha que Alexandre de Moraes está tentando interferir nas eleições? Deixa aqui nos comentários. Já eu chamo aqui algumas pessoas que estão colocando aqui no superchat para eu fazer a leitura das mensagens, mas só para acabar o meu raciocínio aqui. Eu quero lembrar uma outra coisa, a diferença de tratamento. Porque o presidente Bolsonaro, ele está pagando por um crime que ele não cometeu, todos sabem disso. Todos sabem a grande farsa que foi essa condenação do presidente Bolsonaro. É o golpe da Disney. Alguém que quer dar golpe, espera trocar o governo, indica os comandantes do Exército, da Marinha, da Aeronáutica, do Lula. Manda recado no dia 29 de dezembro a todos os brasileiros numa live dizendo que não tem tudo ou nada, a vida continua. Daqui a pouco tem outras eleições, a gente disputa esse espaço da presidência de novo. Não podemos agir como a esquerda, ter os mesmos métodos deles, de depredação de patrimônio público, de fechar rodovia. A gente não é assim, não podemos ser iguais. Esse foi o presidente Bolsonaro acusado de tentar dar um golpe, quando ele estava nos Estados Unidos. Eu não tinha a menor ideia de que aconteceria o 8 de janeiro, mas toda a narrativa foi criada sem prova nenhuma, sem nenhuma conexão do que eu vi existindo nos autos com nenhuma possibilidade de autoria ou de tentativa de autoria por parte do presidente Bolsonaro, mas foi condenado a 27 anos. O presidente Bolsonaro foi, sim, continua sendo injustamente preso. Diferente do Lula. Lula condenado em todas as instâncias por corrupção, por roubar o nosso país. Você que é jovem e talvez não lembre, tenha tirado seu título de eleitor agora, tem 16, 18, 20 anos de idade, talvez não lembre exatamente por que Lula foi condenado. Foi acusado de assaltar esse país, roubo na Petrobras, bilhões devolvidos em acordos de leniência por parte de empresas, dezenas de delações afirmando que Lula sabia de tudo, Palocci dizendo que entregava dinheiro em caixa de sapato para o Lula no aeroporto de São Paulo. Condenado em primeira instância, confirmada a condenação no TRF em segunda instância, confirmada pelo STJ a condenação dele, confirmada pelo Supremo Tribunal a condenação dele por várias vezes, até que chega um belo dia e resolvem puxar uma tese de que o Lula foi julgado no lugar errado. Ele foi julgado em Curitiba, tinha que ser em Brasília. Então vamos anular tudo. Eles recolocam Lula na cena do crime. E a consequência, todos já sabem.
e o comportamento do TSE sob a presidência de Alexandre de Moraes nas eleições de 2022 deixou todos nós indignados. Isso está na história, ninguém vai conseguir mudar. Ninguém vai conseguir, com ameaças, com condenações e canetadas, mudar o passado. Cada vez mais os brasileiros sabem disso. Mas por que eu estou rememorando isso? Eu estou rememorando porque o Lula, quando estava cumprindo pena de forma justa, correta, ele escreveu 22 cartas. 22 cartas. O Lula podia fazer tudo. Eu vou ler aqui só a manchete de um jornal, gente. O jornal É o País, de 20 de agosto de 2018. Abre aspas. Com cela aberta e reuniões diárias, a campanha de Lula é desenhada na prisão. É o subtítulo. O ex-presidente improvisa um gabinete para receber visitas rotineiras de advogados e líderes religiosos. Gera fatos políticos e não deixa o PT sair do noticiário. O Lula podia fazer tudo. Deu entrevista, recebia visita, todos os dias sem problema nenhum. E qual o critério agora com o presidente Bolsonaro? É um critério muito mais grave. Primeiro que ele está censurado, não pode usar suas redes sociais. Tem vários pedidos de entrevistas protocolados para Alexandre de Moraes que ele simplesmente não despacha. Nem consulta a defesa se é a favor ou não de o presidente Bolsonaro dar uma entrevista. E eu já, conversando com ele, acho que sou favorável a que ele dê entrevista, mas a decisão cabe a ele. Então olha só, olha o critério que tinha com Lula e olha como é que está acontecendo com o presidente Bolsonaro, gente. A família só pode visitar, a família, diga-se, os filhos apenas, podem visitar o pai às quartas-feiras e aos sábados por apenas 2 horas. 2 dias na semana, por 2 horas apenas. Domingo ninguém pode visitar. Os advogados só podem visitar uma vez por dia, exceto sábado e domingo, por 30 minutos apenas. 30 minutos. E eu sou advogado, estou inscrito nos autos para fazer a sua defesa. Estou lá, procuração nos autos. Eu sou advogado do presidente Bolsonaro nos autos. O Alexandre de Moraes ignorou também. E eu já conversei com a OAB Federal para que eles se posicionem, se manifestem em defesa das minhas prerrogativas como advogado. Que eu não vou abrir mão. Quer me deixar incomunicável com o próprio pai? Já é um absurdo, algo completamente desproporcional, algo infundado. E não vai poder impedir que um advogado converse com o seu cliente. Ainda que seja o advogado filho e o cliente seja o seu próprio pai. E a OAB vai entrar no circuito. Porque é uma prerrogativa inegociável dos advogados ter acesso ao seu cliente. Nem que seja dessa forma absurda também e restritiva de apenas 30 minutos por dia, de segunda a sexta-feira. Então a OAB já está ciente e estamos em processo de formalizar para que a OAB também entre no circuito. Então, gente, eu quero aqui fazer até uma espécie de desabafo com todos vocês, porque está muito claro que o que o Alexandre de Moraes quer é tirar o meu pai da domiciliar a qualquer custo, deixar ele ainda mais incomunicável, humilhá-lo ainda mais de uma forma completamente injusta. Então, mais uma vez, foi assim quando ele fez a busca e apreensão recente, supostamente atrás de uma arma que não tivesse sido declarada. Sabia que estava tudo documentado, não tinha nada de errado, mas fez, para ver se achava alguma coisa para tirá-lo de lá. Porque estava muito ruim, né? Como é que ele inventou esse critério de a cada 90 dias tem que ficar deferindo ou não a manutenção da domiciliar dele? Não existe isso também, uma regra inventada pelo Alexandre de Moraes. Ou você está na domiciliar ou você não está, não tem regra de prazo. Ele inventou esse prazo de 90 dias, passaram os 90 dias, o Ministério Público Federal optou pela manutenção da permanência dele em casa e assim ele ficou. Quem vai tirar de lá por quê? Se ele lá, ele está de fato sendo melhor tratado, se lá o risco, a vida dele, a saúde dele é muito mais reduzido do que se ele estivesse em qualquer outro lugar. Passou isso, fez a busca e apreensão para ver se conseguia arrumar um motivo também, não conseguiu. E agora está buscando mais esse motivo para tentar, gente. A estratégia é muito simples, é colocar a culpa em mim. O que o Alexandre de Moraes quer, além de deixar meu pai incomunicável, além de humilhá-lo ainda mais, quer tirar o meu pai da domiciliar, colocá-lo de volta em qualquer outro lugar, para botar a culpa no filho. Ele já fez isso uma vez, vocês vão se lembrar. Quando eu fiz uma convocação para fazer uma vigília a favor do meu pai, para orarmos por ele, com pastores, com louvores,
pela saúde dele, pela vida dele, pela liberdade dele. Vocês lembram o que o Alexandre de Moraes fez? Ele inventou que era uma possibilidade do presidente Bolsonaro fugir. Fugir. E foi e determinou que ele ficasse na domiciliar com tornozeleira eletrônica para monitorar a sua localização. Isso é fundamento para restringir a liberdade de alguém? Um filho convocar uma vigília para um pai? Ele fez. Ele fez para quê? Para colocar a culpa em mim. Para falar, olha aí, como é que os filhos só atrapalham. É uma loucura o que faz o Alexandre de Moraes. É uma insanidade atrás da outra. E ele vai querer fazer de novo agora, já estou antecipando para vocês. Ele quer só arrumar qualquer desculpa para me trazer sofrimento, para que muitas pessoas pensem de verdade que um filho fez alguma coisa que levasse o pai a sair do domiciliar. É uma crueldade. Não está nem aí para um ser humano, para a família de ninguém. A pessoa que não mede esforço para fazer maldade, para inventar crime contra os outros, para destruir a vida de centenas de brasileiros, como ele fez no caso do Rio de Janeiro. Um monte de gente inocente respondendo por crimes que não cometeram. Obrigado a você que assistiu esse vídeo até aqui. Deixe o seu comentário e não se esqueça de se inscrever no canal e deixar o seu like. Até a próxima!